feliz com Deus, dá um glória aí para Ele. Meus amados, louvamos a Deus nesse culto pelas bênçãos do nosso irmão Antônio Mendes e sua família, o qual, como já disse, nós conhecemos há muito tempo, e eu tenho uma grande consideração por essa família. Também agradeço a Deus pelo nosso ministério, pastor Reginaldo de Souza, que tem feito sempre esse trabalho, e hoje nós estamos aqui de mãos dadas, de mãos unidas, porque a vitória do nosso irmão é a nossa vitória. Amém? Nós lemos um texto bíblico que está em 2 Samuel, no capítulo de número 6 e o verso de número 12. Culto evangelístico, um culto de pregação, de salvação de almas. E o pastor Levi vem logo com esse versículo no Velho Testamento, falando sobre a arca. Mas eu quero frisar esse versículo, somente o versículo 12. E foi dado um aviso ao rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e em tudo prosperou por causa da arca de Deus. Então Davi foi e trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom até a cidade de Davi com muita alegria. O tema deste culto de ações de graças, que foi escolhido por esta família, também está no livro de 1 Samuel, no capítulo 7, quando nesse mesmo episódio da arca do Senhor foi levada pelos filisteus. E a arca significa tão somente a presença de Deus em nossas vidas. E aonde a arca de Deus está, a fartura de alegria, tudo se transforma, o problema que está é desfeito. Tão provável é que na casa de Obed-edom, que não era nem da linhagem israelita, esta arca passou 3 meses na casa de Obed-edom, e todos esses 3 meses, aonde essa arca esteve, tudo prosperou na casa de Obed-edom. Não é diferente também na casa desta família, porque nesta família tem a presença de Deus. Nesta família habita a presença de Deus, e com certeza onde a presença de Deus está, o milagre tem que acontecer. Glória a Deus, eu creio, Jesus. E os filisteus levaram a arca do Senhor, e a arca chegou em terra estranha. Levaram para 5 cidades estrangeiras, 5 cidades dos filisteus. Em todas as 5 cidades houve úlceras, houve pragas, praga de ratos. E aonde a arca do Senhor esteve em terra distante, em terra estranha, não prosperou nada, ou pelo contrário, tudo foi de mal a pior, e aquelas pessoas tiveram que devolver a arca para Deus. E o tema que o nosso irmão escolheu para essa festa é Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Quantos podem repetir comigo esta frase hoje? Vamos dizer assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quantos o Senhor tem ajudado nesta noite? Dá glória para Ele. Aleluia, eu creio, Jesus. A arca do Senhor foi levada, mas teve que ser devolvida. E quando ela foi devolvida, os filisteus destruíram de Israel 34 mil homens de Israel. E aquele povo estava sem forças para fazer uma nova guerra. Samuel colocou o povo em jejum e oração. Samuel colocou o povo para clamar a Deus e dizer: chegou a hora, esta é a vez de que nós vamos destruir os filisteus. E naquele momento o povo se arregimentou, o povo se reuniu e começaram a clamar o nome do Senhor com vestimenta de saco e cinza. E naquele momento que eles se reuniram, poucos soldados, houve um grande trovão no céu, trovejou de maneira grande para o povo dos filisteus conhecer que ainda há Deus em Israel. E os povos dos filisteus fugiram em debandada, e aqueles poucos israelitas começaram a destruir os filisteus. E Samuel, ele pegou uma pedra e colocou sobre coluna, e é sobre esta pedra que eu quero falar da presença de Deus. Ele colocou por coluna aquela pedra naquele lugar, e ele disse Ebenezer, chamou aquele lugar de Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Ele reconheceu que não foi o pouco número dos israelitas que venceram a guerra. Ele reconheceu que não foi a força dos soldados israelitas que venceu a guerra, mas ele reconheceu que foi o Senhor Jeová quem venceu aquela batalha. Não é diferente na minha e na tua vida, porque o inimigo nesta terra ele está somente para roubar, matar e destruir. Matar com enfermidades, matar com tudo aquilo que ele tem de arregimentação dos infernos.
Destruir, porque tudo que Deus fez, Ele fez questão de atrapalhar, Ele faz questão de destruir. Mas saiba que o nosso Deus, Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. E Ele veio para desfazer as obras de Satanás. Não adianta Ele intervir na família daquele que serve a Deus. Não adianta Ele tentar atrapalhar a trajetória daquele que serve a Deus, porque ele só se levanta para cair. E a prova é de que essa família está de posse de vitória, contando vitória, porque Deus destruiu as obras de Satanás. Deus, Ele sempre quis que a sua presença estivesse com o homem. Deus, Ele fez questão de fazer presente na vida do homem. A arca do Senhor significa a presença de Deus. Desde os primórdios da eternidade, ainda na dispensação da inocência, Deus descia na sua soberania para o jardim. E a presença de Deus era constante com Adão, porque na virada da tarde, Deus conversava com Adão e dizia: Adão, o que está acontecendo? Eu estou aqui contigo, Adão, não te estou deixando sozinho, nunca te deixei sozinho, e sempre estava conversando com Adão. Mas Adão, ele com Eva pecaram, e a lei da inocência acabou, a dispensação da inocência foi embora, dando origem agora à dispensação da consciência. Deus agora apela para a consciência do homem e diz: eu quero ver se este homem, esta mulher, ele tem a consciência para me adorar. Eu quero ver se este homem, essa mulher, na consciência dele vai refletir que eu sou Deus, que eu tudo posso, que eu sou Senhor, que eu faço todas as coisas. A inocência foi embora e agora chega a consciência. Mas ainda assim, Deus apelando para a consciência do homem, o homem pecou. Deus tem nojo dos homens. Ele diz: destruirei o homem que eu fiz com tanto amor, destruirei o homem da face da terra, porque o homem é mau, tudo que o homem planeja é mau, tudo que o homem faz é mau. E a lei da consciência falhou, a dispensação da consciência falhou. Queriam fazer uma torre de Babel para subir até os céus. Deus te confundiu a língua e acabou-se a era da consciência. Deus agora entra na dispersação do governo humano. Ele disse: então, já que eu não posso governar, eu vou escolher homens, patriarcas, vou escolher homens separados, Abraão, Isaac, Jacó, o qual possa governar o governo humano para que eles venham governar na terra. Mas eu quero vos dizer nesta noite que o governo humano falhou. Apesar de Abraão ser feito homem segundo o coração de Deus, Davi, apesar de Abraão ser feito descendência, Isaac e Jacó, Jacó disse: a bênção que eu dou para os meus 10 filhos é maior do que a bênção dos meus antepassados. E ele abençoou os seus filhos comparando aos animais. Era jumento, era gazela, Benjamim é lobo. Mas não adiantou, porque o governo humano falhou. E mais uma vez Deus teve que intervir. Mandou o dilúvio para destruir toda aquela terra. E assim como é nos dias de Noé, também são nos dias de hoje. As pessoas não estão dando ouvido à pregação, não deram ouvido à pregação de Noé, como não estão dando ouvido às pregações de hoje. Deus encerra agora a era do governo humano e agora lança a dispensação dos patriarcas. Começa uma nova história e assim o homem continua falhando. E agora Deus manda uma nova dispensação chamada dispensação da lei. E através disso Ele coloca os seus mandamentos: não matarás, não adorarás a deuses estranhos. Mas o homem continua na mesma pisada, continua na mesma trajetória, se esquecendo de que Deus é Deus. Deus quer enviar a presença dele para o homem e o homem renega a sua presença. Deus quer que o homem sinta a presença, mas o homem faz de tudo para não sentir a presença de Deus. E ainda não é diferente nos dias de hoje. Por isso que Deus ele disse: agora eu tenho que fazer uma arca. E quando eu fizer esta arca, que esta arca estiver pronta, que o meu tabernáculo estiver pronto, a nuvem vai descer e a minha presença vai estar no meio dos israelitas. Pronto, aonde o povo de Israel andava, ia a arca da aliança na frente. Atravessava o Jordão, a presença de Deus estava na frente. Onde Deus mandava os povos de Israel ir, a arca estava na frente, porque a arca foi o maior símbolo da presença de Deus no Velho Testamento. Ainda assim os homens pecaram, ainda assim os homens não quiseram a presença, ainda assim os homens se afastaram da presença de Deus, porque aonde a presença de Deus está, há fartura de alegria. Mas o povo, ele amou mais as trevas do que a luz. O povo, ele escolheu ser pecaminoso, um povo de lábios impuros, um povo que não dava honra e glória a Deus, assim como Deus queria. Deus agora encerra a era da lei. Disse: a lei vai ter que ser cumprida. E Ele agora envia o seu Filho Jesus para participar ou começar a dispensação da graça. E nessa dispensação da graça Ele enviou Jesus ao mundo, o seu Filho unigênito, o qual Ele verteu na cruz do Calvário, para que todos soubessem que ainda há uma aliança com Deus. Jesus, Ele pregando na terra, Ele disse: ei, vocês agora vão participar da Santa Ceia.
um novo pacto. Esta é a nova aliança no meu sangue. A aliança que foi feita com Adão falhou. A aliança que foi feita com Noé falhou. A aliança que foi feita com os patriarcas falhou. A aliança que foi feita com os juízes e os profetas falhou. Mas agora, através do sangue precioso de Jesus Cristo, a aliança vai ser restaurada e o homem terá acesso novamente a Deus. O sangue que fala mais alto do que todos os sangues que já morreram. O sangue que fala mais alto do que o sangue de Abel. A nova aliança, o novo pacto do meu sangue. E Jesus disse: aquele que participa da minha carne, aquele que bebe o meu sangue, tem vida em vós mesmo, e eu o ressuscitarei no último dia. Satanás fez de tudo para impedir também esse episódio. Satanás coloca nos nossos corações de que a morte de Cristo foi somente mais uma passagem da história. Satanás coloca nas nossas mentes e ensina nos meios seculares de que a morte de Jesus Cristo no Calvário foi somente mais uma história do livro de história, de que é uma história praticamente de carochinha. Mas eu quero te dizer que a morte de Cristo na cruz do Calvário foi real. A aliança foi restabelecida. A presença de Deus está no nosso meio. Por quê? Porque Jesus disse: eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador, e Ele estará convosco todos os dias até os confins da terra. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está trabalhando no nosso meio nesta noite. A presença de Deus é inegável. Podemos ver o quanto a presença de Deus já trabalhou neste culto. Pessoas choraram, outras se alegraram, pessoas deram glória a Deus. Nós estamos alegres e satisfeitos. Por quê? Porque a arca, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus está no nosso meio. Você quer ser feliz? Você quer ser abençoado? Quer ser abençoado como a casa de Obed-Edom? Quer ser abençoado como a casa de Antônio Mendes? Aceita este Jesus Cristo. A presença de Deus, quando Ele entrar na tua vida, tudo vai ser transformado. O que estava fora do lugar, eu profetizo, vai voltar para o lugar. Se tem problema de saúde, eu creio no Deus que cura. Se é problema financeiro, eu creio no Deus que abre porta dentro de porta. Se é problema conjugal, eu creio em um Deus que Ele transforma a vida conjugal. Não existe problema que Deus não possa resolver. A arca do Senhor pede passagem na tua casa hoje. Obed-Edom era um homem estrangeiro, não era da linhagem de Israel, ele era da descendência do gigante de Gate. Mas apesar de ser estrangeiro, ele teve o privilégio de a arca do Senhor estar na sua casa. Talvez você se ache nesta noite tão afastado. Talvez, meu amigo ouvinte, nesta noite você se ache tão distante, se ache imerecedor desta graça, se ache imerecedor da presença. Mas eu quero te dizer: abre a sala da tua casa hoje, abre a porta do teu coração hoje, porque a presença de Deus quer entrar e quer fazer a diferença e a mudança na tua vida. Aonde a presença de Deus está, a fartura de alegria. Glória a Deus, aleluia, eu creio. Ainda virá a última dispensação, a dispensação do milênio. Nós iremos reinar com Cristo. Jesus veio na sua primeira vinda e virá na sua segunda vinda. Ele virá salvar as pessoas que acreditaram, as pessoas que têm presença, as pessoas que querem presença. Aquele que não tem a presença do Espírito Santo, infelizmente, irá ficar. Porque o Espírito Santo é um imã que vai nos puxar para cima. A gravidade será invertida e o peso que nos sustenta nessa terra terá o contrário, e nós subiremos para as mansões celestiais. No reino milenial de Cristo não haverá mais diferença social. No reino milenial de Cristo não haverá mais dores, não haverá mais enfermidades. Satanás estará preso, vencido, porque ele faz de tudo para você não sentir a presença de Deus. Mas no reino milenial você vai ver, porque o governo de Cristo estará conosco. E por fim virá o grande trono branco de julgamento, aonde Satanás e os seus anjos serão jogados no lago de fogo. E aquele que não se encontrar com o nome escrito no livro da vida também vai acompanhar Satanás e seus anjos. Eu quero te dar um conselho nesta noite. Se está acontecendo algo na tua vida que você se acha que a presença de Deus não está, algo acontece na tua casa e você acha que a presença de Deus não está lá, é porque você ainda não trouxe a arca de Deus para a sua casa. Diga como Samuel fez: coloque uma pedra, coloque um marco, porque aquele marco tão somente significa vitória. Hoje, nesta rua, na rua Monte Alegre 415, está sendo colocada uma pedra em memorial hoje aqui espiritual. Essa pedra está dizendo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A
que Ele pode fazer na tua vida. Então somente aceita esse Jesus. Então somente aceita esse Jesus que nós pregamos. Ele é real. Nós sentimos a sua presença. Nós sentimos a alegria do seu Espírito Santo. E nesta noite, quando for feito o convite, não perca tempo. Faça como nós fizemos. Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. O evangelista Mendes me autoriza nesta hora, e eu quero fazer um convite para as pessoas que ainda não aceitaram Jesus, aqueles que ainda não fizeram a nova aliança, o novo pacto. Se querem nesta noite dar um passo em direção a Cristo, se querem abrir a porta da sua casa espiritual para que a presença do Senhor possa entrar, tenho certeza que você não irá se arrepender, porque Jesus, aonde Ele está, há fartura de alegria. Alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, que esfriou na caminhada, que parou um pouco na trajetória, mas renove a aliança, o pacto com Jesus nesta noite. Aonde está a primeira pessoa? Tem alguém? Veja-se aí do seu lado, tem alguém que você conhece que está afastado, ou que ainda não é evangélico, e faça o convite para ele. Pregue deste Jesus, pregue desta presença que é maravilhosa em nossas vidas. Tem alguém? Se não tem alguém, eu volto ao trabalho para o nosso pastor, e agradecendo a todos pela rica oportunidade, em nome de Jesus.